Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna da licenciatura em História da Uninter. E vamos a mais uma videoaula falando sobre o calendário histórico do Brasil. Hoje eu trago como tema dessa videoaula a Proclamação da República. A Proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e foi resultado de uma articulação entre militares e civis insatisfeitos com a monarquia. Havia insatisfação entre os militares com o salário e com a carreira, além de eles exigirem o direito de manifestar suas posições políticas, algo que tinha sido proibido pela monarquia. Havia também descontentamento entre elites emergentes com a subrepresentação na política da monarquia. Grupos na sociedade começavam a exigir maior participação pela via eleitoral. A questão abolicionista também somou forças ao movimento republicano. Esses grupos se uniram em um golpe que derrubou a monarquia e expulsou a família real do Brasil. Monarquia em crise. De cara aqui, eu trago uma ilustração da Revista Ilustrada. É uma caricatura feita por Ângelo Agostini, ridicularizando Dom Pedro II, às vésperas da proclamação da República do Brasil. A Revista Ilustrada foi uma publicação satírica, política, abolicionista e republicana brasileira, fundada no Rio de Janeiro pelo ítalo-brasileiro Ângelo Agostini, circulando durante os anos de 1876 a 1898. Com 8 páginas, a revista possuía uma tiragem semanal de 4.000 exemplares, retratando de modo satírico os fatos ocorridos. As publicações, no caso, não tinham patrocinador. A Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi o resultado de um longo processo de crise da monarquia no Brasil. O regime monárquico começou a entrar em decadência logo após o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, o que resultou da incapacidade da monarquia de atender aos interesses e às demandas da sociedade brasileira. Uma série de novos fatores e novas ideias políticas surgiu e ganhou força no meio do movimento republicano, estruturado oficialmente a partir de 1870, quando foi lançado o Manifesto Republicano. Ao redor das ideias republicanas, formou-se um grupo consistente que organizou um golpe contra a monarquia em 1889. Disputas políticas e a consolidação do exército como uma instituição profissional são dois fatores de peso nessa crise da monarquia. A exigência pela modernização do país fez com que muitos civis e militares enxergassem na República a solução para o país, uma vez que a monarquia começou a ser considerada como incapaz para as demandas existentes. Os militares, Aqui, no caso, trago no detalhe o quadro da Proclamação da República de Benedito Calixto. A insatisfação dos militares está diretamente relacionada com a profissionalização da corporação. Depois disso, eles começaram a exigir melhorias em sua carreira, como o reconhecimento aos serviços prestados no Paraguai. As principais exigências eram melhorias salariais e no sistema de promoção. Outra forte insatisfação tem relação com o envolvimento do exército brasileiro com a política. Os militares entendiam-se como tutores do Estado brasileiro e por isso queriam ter o direito de manifestar suas opiniões políticas publicamente.
Um caso simbólico aconteceu em 1884, quando o oficial Sena Madureira foi punido por mostrar apoio aos abolicionistas no Ceará. A monarquia também procurou censurar os militares, proibindo que eles manifestassem suas opiniões em jornais e nas corporações militares. Havia também exigências entre os militares para que o Brasil se convertesse em um país laico. Internamente, as insatisfações militares se reuniram ao redor da ideologia positivista. A partir do positivismo, os militares passaram a reivindicar a ideia de que a modernização que o Brasil necessitava se daria por meio de um governo republicano ditatorial. Assim, eles acreditavam que era necessário escolher um governante que fosse conduzir o país no caminho da modernização. E, se necessário, esse governante poderia se afastar das vontades populares. Política e sociedade. A política no Segundo Reinado sempre foi complicada, sobretudo pela briga ferrenha entre conservadores e liberais. Essa situação se agravou com a crise de subrepresentação de algumas províncias. Na segunda metade do século XIX, o eixo econômico do país tinha consolidado sua mudança do Nordeste para o Sudeste. A província de São Paulo já havia se colocado como o grande centro econômico do país, mas as elites políticas dessa província se incomodavam pelo fato de que sua representação na política era pequena. Outras províncias economicamente decadentes, como o Rio de Janeiro e a Bahia, gozavam de grande representatividade política. Essa situação indispôs as elites dessa província com a monarquia, e isso nos ajuda a entender, por exemplo, por que a província de São Paulo teve o maior partido republicano do Segundo Reinado, o Partido Republicano Paulista. Havia também subrepresentação da sociedade no sistema político. As cidades cresciam e novos grupos sociais se estabeleciam. Esses grupos emergentes demandavam maior participação na política brasileira, e o caminho tomado foi o inverso. Os liberais defendiam a ampliação do voto para enfraquecer os conservadores e os grandes fazendeiros, mas os conservadores conseguiram aprovar a Lei Saraiva em 1881. Essa lei determinou novos critérios para estipular quem teria direito ao voto, e após sua aprovação, o número de eleitores no Brasil caiu de 1.114.066 pessoas para 157.296 pessoas. Isso correspondia apenas a 1,5% da população brasileira. Ou seja, as demandas por participação não foram atendidas e a exclusão existente foi ampliada. Essas novas elites passaram a ocupar os espaços políticos de outra forma e manifestaram suas opiniões por meio de jornais, associações e manifestações públicas em defesa de causas como o Estado laico. Essa insatisfação com os problemas da monarquia, obviamente, reforçou a causa republicana no país. Em 1870 foi lançado o Manifesto Republicano, documento que criticava a centralização do poder na monarquia e exigia um modelo federalista no Brasil moderno que dá autonomia às províncias. Essa manifestação também atribuía à monarquia a responsabilidade dos
problemas do país e indicava a República como a solução. O manifesto foi um norteador do movimento republicano no fim do Império. Outras causas que reforçou muito o movimento republicano foi a defesa da abolição. O abolicionismo mobilizou a sociedade brasileira na década de 1880 e grande parte dos abolicionistas defendia a República. De forma geral, a socióloga Ângela Alonso resume que a monarquia brasileira se estruturou no seguinte tripé: participação política restrita, escravismo e exclusão do elemento africano, e o catolicismo como defensor das hierarquias sociais. As décadas de 1870 e 80 vieram justamente a questionar esse tripé, pois havia demandas por maior participação social. O abolicionismo exigia a inserção do negro na sociedade e o laicismo procurou estabelecer uma sociedade laica. Enfim, a proclamação da República. Havia então insatisfações com a monarquia em diferentes camadas da nossa sociedade. Elites emergentes, militares, políticos, classes populares, escravos, eram todos grupos com críticas à monarquia. Todas essas insatisfações, em algum momento na década de 1880, tornaram-se uma conspiração. Ao longo dessa década, as manifestações públicas começaram a se tornar comuns e críticas ao imperador cresciam. Um atentado contra o carro do imperador em julho de 1889 motivou o Império a proibir manifestações públicas em defesa da República, mas o Brasil estava em um caminho sem volta, pois o grupo de insatisfeitos era muito grande. Em novembro de 1889, a conspiração estava em curso e contava com o nome de Aristóteles Lobo, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Solon Ribeiro, entre outros. O que faltava para os conspiradores era a adesão do Marechal Deodoro da Fonseca, um militar influente e primeiro presidente do clube militar. Em 10 de novembro, os defensores do golpe contra a monarquia se reuniram com Deodoro para convencê-lo a tomar participação no movimento. Nos dias seguintes, os boatos de que uma conspiração estava em curso começavam a ganhar força e no dia 14, informações falsas sobre a monarquia começaram a ser anunciadas em público com o objetivo de regimentar apoiadores. O golpe contra a monarquia seguiu no dia 15, quando o Marechal Deodoro da Fonseca e tropas foram até o quartel-general localizado no Campo do Santana. Foi exigida a demissão do Visconde de Ouro Preto da presidência do gabinete ministerial. O Visconde se demitiu e foi preso por ordem de Deodoro da Fonseca. Entretanto, o Marechal estava à espera de que o imperador fosse organizar um novo gabinete e por isso deu vivas a Dom Pedro II e então retornou para o seu domicílio. A derrubada do gabinete não colocou fim aos acontecimentos do dia 15 e as negociações políticas seguiram. Os republicanos decidiram realizar uma sessão extraordinária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para que fosse realizada uma solenidade de proclamação da República. A proclamação da República aconteceu na Câmara, sendo anunciada pelo vereador José do Patrocínio. Houve celebração nas ruas do Rio de Janeiro, com os envolvidos na proclamação, puxando vivas a República e cantando a Marselhesa, canção revolucionária produzida durante a Revolução Francesa, nas ruas da capital.
Durante essa sucessão de acontecimentos, foi organizada uma tentativa de resistência sob a liderança de André Rebouças e o Conde D, marido da princesa Isabel, mas essa resistência fracassou. O imperador Dom Pedro II permaneceu crente de que a situação seria facilmente resolvida, mas não foi assim que aconteceu. Um governo provisório foi formado. O Marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado como o presidente do Brasil, o primeiro de nossa história, e outros envolvidos com o golpe assumiram pastas importantes no governo. A família real foi expulsa no dia 16 de novembro e no dia seguinte embarcaram com seus bens para a cidade de Lisboa, em Portugal. Hino da Proclamação da República. O hino da Proclamação da República do Brasil tem letra de Medeiros e Albuquerque e música de Leopoldo Américo Miguel Minguez, publicada no Diário Oficial de 21 de janeiro de 1890. Em janeiro de 1890, o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando a oficialização de um novo hino para o Brasil. Leopoldo e Medeiros venceram o concurso, mas o hino acabou não sendo utilizado como o novo hino do país, devido a protestos da população. Em um decreto do mesmo mês do concurso, o governo brasileiro estipulou que a criação fosse empregada como sendo o hino da Proclamação da República. Vamos então, ouvir o hino da Proclamação da República?
proclamação da República mudou radicalmente a história brasileira, tornando-se os símbolos nacionais e novos heróis, como Tiradentes, foram estabelecidos. Além da mudança da forma de governar, o Brasil passou a ser uma nação com poder descentralizado, pois foi implantado o federalismo. Mudanças aconteceram no sistema eleitoral, pois o critério censitário foi abandonado e foi estabelecido o sufrágio universal masculino para homens com mais de 21 anos. O Brasil se tornou um Estado laico e o presidencialismo tornou-se o sistema de governo. A organização da República tomou forma quando foi promulgada uma nova Constituição no ano de 1889. A década de 1890 ficou marcada por ser um período de disputa entre republicanos e monarquistas, e deodoristas e florianistas. Bom, galerinha, gostaria de agradecer, tá? Mais uma vez a quem chegou até aqui. Aquele pedido básico, se possível, deixar o nome e o e-mail para que mais essa videoaula seja validada dentro desse curso que eu estou dando sobre o calendário, né, histórico brasileiro, e trouxe dessa vez a proclamação da República. E até o nosso próximo e último encontro. Tudo de bom.